Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e o 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém. Não vamos ler o demais. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui também comemorando o Dia dos Pais. E que a tua palavra venha ao nosso encontro nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, eu quero vos falar nesta noite, pai, um homem com imensa responsabilidade. Pai, um homem com imensa responsabilidade. Quando Moisés recebeu do Senhor, o próprio Deus aqui disse que ele estava ordenando, e aqui essa ordenança veio aos pais, dizendo que os pais deveriam inculcar no coração dos filhos, deveriam falar dessa palavra, sendo assentado, andando, ou deitando, ou levantando-se. Em todo momento o pai deveria falar da palavra de Deus ao coração do filho. Meus queridos pais que estão aqui nesta noite, e aqueles que estão ouvindo pela internet, Deus, na sua perfeita soberania, deu aos pais uma das mais sublimes tarefas e um dos mais imensos privilégios, e também uma das maiores responsabilidades. A tarefa, o privilégio e a responsabilidade de ser pai. Não basta gerar filhos, é preciso educá-los e prepará-los para a vida. Muitos homens tornaram-se famosos e alguns alcançaram e alcançam o apogeu de sucesso na carreira profissional, mas poucos ou muitos têm falhado no recôndito do seu lar. A paternidade responsável é uma das missões mais nobre, mais árdua e desafiadora do mundo em que nós vivemos hoje. A grande responsabilidade de ser pai é muito mais do que você possa imaginar. Tem pai que gera filhos, mas não cuida deles. Agem como meros reprodutores. Não basta ser pai biológico, não basta gerar, tem que amar o que dele foi gerado. Um pai não pode agir como os animais, que apenas se reproduzem e depois perde o vínculo com as suas crias. Infelizmente, há muitos filhos gerados sem amor e sem responsabilidade. Muitos filhos são apenas fruto da paixão desenfreada e não do amor responsável. Um pai de verdade é aquele que cuida não apenas do corpo do filho. O pai de verdade é aquele que cuida do corpo, mas também do emocional e também da alma, da vida espiritual do filho. Os verdadeiros pais geram os filhos três vezes. Geram os filhos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Todo pai crente precisa lutar pela salvação urgente de seus filhos. O pai não pode se conformar com o seu filho que não está na igreja ou que ainda não é crente. Os pais crentes e responsáveis não velam apenas pelas necessidades materiais, mas sobretudo pela vida emocional e pela vida espiritual de seus filhos. Nossa sociedade está necessitando de modelos, faltam referenciais positivos para a presente geração, mas eu quero crer que na igreja eles vão encontrar referencial, porque aqui tem pai que teme a Deus e que busca a Deus, e pai exemplar. A paternidade é uma missão extremamente nobre, e ela requer preparo, ela requer dedicação,
ela requer abnegação. A paternidade responsável é uma das maiores carências do nosso dia, aonde muitos pais estão sem saber como educar seus filhos. Todo filho precisa crescer sabendo respeitar limites. Pai, você precisa ensinar os teus filhos a respeitar limites. E esse ensinamento vem de berço. Tudo que a criança aprender, até 7, 8 anos de idade, aí vai desenvolver o seu caráter. Os pais precisam ensinar limite a seus filhos. Na madrugada de sábado do dia 23 de junho de 2007, muitos irmãos vão se lembrar desse episódio. Isso há 5 anos atrás. Cirlei Dias saiu cedo do apartamento onde trabalhava como empregada doméstica. Lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ela estava trabalhando e ela saiu muito cedo. Ela estava indo para uma consulta médica, como qualquer pessoa pobre que depende da rede pública hospitalar. Ela tinha que chegar cedo, caso contrário, poderia perder a sua vaga. Enquanto Cirlei aguardava numa parada de ônibus, 4 jovens desceram de um carro, começaram a puxar a sua bolsa e agredi-la. De acordo com a vítima, ela relata que levou muitos chutes, muitos pontapés, cotoveladas, chute no rosto, socos. E os 4 jovens, depois de agredi-la, e o motorista do carro, saíram, deixando ela toda machucada. E todos esses 5 jovens, 4 que agrediu e o motorista, depois que descobertos, todos pertenciam à classe alta e moradores de condomínio de luxo da Barra da Tijuca. E todos alunos de faculdade, em curso como turismo, administração e também direito. Todos os pais desses jovens reconheceram que seus filhos erraram, mas tentaram amenizar a brutal agressão. Um pai disse: foi um pequeno deslize do meu filho. E como a mulher é mais frágil, uma pequena encostada já deixa a mulher com marcas roxas. Nessa história triste, lamentável, teve um pai que deu a lição certa aos seus filhos. Mas, infelizmente, foi o pai da vítima, da Cirlei. Pai da Cirlei, um pedreiro de 54 anos, que na época, ele tinha 54 anos, esse pai sem muita cultura, mas que soube educar seus filhos com amor e respeito pelos outros. Depois de saber dos comentários dos pais dos jovens privilegiados que agrediram sua filha, o pai da Cirlei, seu Renato Moreira de Carvalho, disse: eu criei 4 filhos e nunca tive condições de dar uma bicicleta para eles, mas eu soube dar uma coisa: dar limites para os meus filhos. Um dos maiores presentes que um pai pode dar ao seu filho é justamente limites. Filhos que vão crescendo sem limites vão se tornar vergonha para os pais e escória para a sociedade, se Deus não tiver misericórdia. Comece a colocar limites enquanto é tempo. Como são esses limites, você pode perguntar a mim? Eu digo: comece ensinando sobre Deus aos seus filhos. É preciso transmitir os princípios básicos que regem a fé e o comportamento de todos os filhos, independente de suas atitudes ou reações, independente deles aceitarem ou não, com amor, mas
Fale de Deus ao coração das crianças. O que você faz ou não faz hoje vai ter um impacto não somente nos seus filhos, mas quem sabe em toda uma geração. Você não pode, pai, baixar a guarda e nem se conformar enquanto a família e todos os seus filhos não estiver servindo ao Senhor, não estiver pertencendo ao Senhor. O limite do respeito pelos mais velhos, pelas autoridades, pelos pastores, pela liderança da igreja, pelos próprios pais. E você coloca esse limite, você respeitando, você mostrando respeito para com as autoridades, você mostrando respeito para com o teu pastor, você mostrando respeito para com a tua liderança, o teu filho vai aprender com você. Se você não respeita, eles também não vão respeitar. Os filhos precisam ser ensinados a respeitarem também a liderança do seu pai, em todos os momentos da vida. É um mandamento com promessa, e os filhos precisam saber que é um mandamento com promessa de vivência abençoada para eles. Se os filhos querem ser abençoados por Deus, eles precisam respeitar, eles precisam obedecer, eles precisam amar, eles precisam respeitar seus pais, senão não vão ter vida prolongada. Por outro lado, eles só vão aprender a respeitar seus pais se os pais inspirarem esse respeito, se os pais produzirem esse respeito ao coração da criança. Por exemplo, você ensina os filhos a não mentir, mas toca o telefone e alguém querendo falar com você, e você manda dizer: diz que eu não estou. Você está inspirando o desrespeito, ensinando o seu filho a ser um mentiroso. E outras atitudes que você não leva muito em conta, mas o teu filho está olhando para você, você é um espelho para ele. Se você, pai, ao tentar colocar limites, você também não pode exceder os limites na disciplina. Não espere muito respeito se você coloca limites também que não se pode fazer, que não se pode respeitar. Os filhos precisam respeitar os limites que Deus coloca, que os pais colocam, que a sociedade coloca, mas precisam também ser dosado isso com amor. Os filhos precisam compreender os limites com o seu próximo. Pai, assim como você respeita o seu próximo, o filho precisa aprender a respeitar seu próximo da mais tenra idade. Alguém uma vez disse: seus direitos e suas liberdades terminam onde começam os direitos e a liberdade do seu próximo. Os filhos precisam aprender a respeitar o seu próximo. E as leis também da sociedade, as leis naturais de um país, de um estado. Um pai de 54 anos ficou conhecido no noticiário brasileiro há anos atrás, porque ele negou pagar a fiança de seu filho Rodolfo. Ele foi preso por provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado e com habilitação vencida. Esse filho Rodolfo provocou um acidente de trânsito, foi preso. Chamaram o pai para pagar fiança para o filho ser solto. O pai não quis pagar a entrevista. Numa entrevista, ele disse que fez isso por amor. Alguns criticaram aquele pai, mas outros elogiaram sua decisão. O que esse pai fez foi nada menos, nada mais do que colocar limite. Ele não precisou bater no seu filho ou gritar no rosto dele. Ele apenas deixou o filho experimentar as consequências dos seus próprios erros. Ele disse: eu não vou pagar a fiança porque meu filho precisa ser responsável pelos seus atos. E aquele pai colocou limites. Muitos pais
não sabe colocar limite aos seus filhos. Muitos pais, quando acontece alguma coisa, já tomam partido ao lado do seu filho, sem procurar saber a realidade das coisas. E assim estão estragando os seus filhos. Você pode colocar limites, dependendo da idade e da gravidade do erro. Que limites são esses, pai? Corta a mesada. Filho desobedeceu, ele ganha uma mesada mensal, deixa um mês sem mesada. Você fez isso, isso, isso e aquilo. Corta a mesada. Corta os privilégios. Filhos pequenos, corta a televisão, computador e outros nessa área. Coloque limites nos seus filhos, principalmente quando eles estão sob o teu poder, sobre a tua casa, comendo daquilo que você coloca na mesa. Você, pai, é responsável. Coloque horário para ele sair de casa e chegar em casa. Tem filhos que chegam de madrugada em casa e o pai não sabe onde eles estavam. Você precisa, teus filhos precisam sim, quando estiver sobre o teu telhado, eles precisam sim prestar contas das suas atitudes e daquilo que eles fazem. O Brasil atravessa um momento que nós podemos dizer histórico e conturbado. Toda essa geração de criança, de adolescente, estão vivendo no conceito que são apregoado por certos psicólogos e outros aí, de que a criança deve receber o máximo de liberdade e o mínimo de limites. E por causa desses terríveis ensinamentos, nós estamos colhendo e testemunhando as consequências desastrosas de tal tipo de conceito de criação. Salas de aula que viram um caos, alunos batendo em professores, e pais ainda apoiando isso. Medo e violência dos educadores, e as autoridades não sabem o que mais fazer, porque pessoa de 17 anos, com mais... faltando um dia para fazer 18, é de menor ainda. Mata, rouba, faz o que faz, bate, machuca. Não pode prender. E se alguém ainda encostar nele, é que vai preso. Pastor, o que você está falando, pastor? Eu estou falando realidade e consequência que o nosso Brasil está vivendo. Alunos ameaçando professores. Professores e autoridades sendo ameaçados de todas as formas. Pais perplexos, sem saber como tirar os filhos do caminho da malignidade. Só o Evangelho de Cristo, só Jesus para transformar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e os pais também. Qualquer filho precisa saber e precisa crescer respeitando limites. Todos os pais precisam aprender a dizer não para seus filhos. Sempre que for necessário, pai, diga não. Tem pai que nunca diz não para seus filhos. Há uns 4 ou 5 dias atrás, entrando aqui na igreja, uma mãe quase que chorando, disse: pastor, isso que era uma criança pequena, pastor, eu não sei como educar e como controlar mais minha filha, porque ela que está me dominando. Qualquer filho que não souber respeitar limites e nunca ouvir não de seus pais, vai se tornar vergonha para o pai e para a mãe. O sucesso em todas as áreas da vida de um filho será determinado pela maneira como mesmo respeita os limites que são colocados para que o mesmo venha observar. Todos os limites, é claro, que tem que ser colocado com amor, segundo a idade de cada filho, de cada criança. Nenhum pai, é claro, que pode ser abusivo em colocar esses limites, quem sabe limites impossíveis de serem cumpridos. Não, o pai precisa dosar muito bem e tudo fazer com amor. A maior herança que um pai pode deixar para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível.
Quem sabe você não tem dinheiro para deixar para os teus filhos, você não tem riqueza, não tem uma casa, não tem um carro para dar para os seus filhos, mas a maior herança que ele pode receber sua é de se espelhar em você e copiar você. Por isso, os pais precisam ter um caráter que vale mais, caráter irrepreensível vale mais do que riquezas. Dignidade é algo mais precioso que fortunas. Os pais têm que ter a consciência que são um espelho para os filhos. E espelho é mudo, não fala, não demonstra, não fala, mas demonstra. Ele não discursa, mas reflete imagens. Não briga e nem grita, apenas mostra. E assim você, pai, você está mostrando quem tu és e teu filho vai copiar você. Agora o espelho, ele deve ser plano, reto. Caso contrário, vai refletir uma imagem distorcida, vai refletir uma imagem falsa, deformada. Os pais não podem falar uma coisa e revelar outra, ou viver outra. Diz uma coisa aos filhos e fazem outra. O filho vai fazer aquilo que você faz e não aquilo que você diz. O espelho também deve ser iluminado, porque sem luz, nem o melhor dos espelhos pode revelar alguma imagem. Os filhos precisam ver claridade na sua vida. Você tem que fazer as coisas às claras para que teu filho possa copiar você. Pais precisam preparar seus filhos a serem lutadores incansáveis. Pai, você precisa ensinar e preparar os filhos a serem lutadores. Todos os pais são responsáveis pelos seus filhos. Todos os pais precisam trazer informações, orientações que possam ajudar a edificar e a moldar o caráter de seus filhos. Os filhos precisam de ajuda dos pais para enfrentarem e suportar essa enchente de maldade que assola o mundo em que nós vivemos. Os pais precisam entender que são os representantes de Deus aqui na terra. E a obra de preparar os filhos, tanto para esta vida como para a eterna, pertence a você, pai. O lar é a primeira escola. Você, pai, é o primeiro professor dos seus filhos. Não espere que seja o professor lá fora, do ensino lá fora ou da igreja. O primeiro professor tem que ser você. Todas as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos a 8 anos de sua vida tem mais a ver com a formação do seu caráter do que tudo aquilo que ele possa aprender nos anos posteriores. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Eu termino perguntando: que tipo de pai você é? E agora você vai responder para você mesmo. Que tipo de pai você tem sido? Os filhos não precisam de pais perfeitos. Isso porque é impossível de alcançar a perfeição aqui nessa terra. Os filhos precisam de pais que deem tempo, atenção para eles, mesmo nas coisas mais banais que eles estiverem fazendo. Mas as crianças precisam da atenção, do apoio e do tempo do pai. Pai, você que tem atividade fora de casa, semanal, viaja muito porque é o teu serviço para trazer o sustento dentro de casa. Mas quando você está em casa, procure compensar dando todo o tempo necessário ao seu filho. Pai verdadeiro é aquele que sabe corrigir seus filhos, mas com amor. É aquele pai que sabe ser conselheiro, é aquele pai que sabe ser encorajador do seu filho. Um pai exemplar é aquele que se importa com as coisas que são importantes para o desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual do filho. Você, pai, precisa importar-se com a educação espiritual, emocional e física do seu filho. O pai precisa demonstrar felicidade com o sucesso, com as vitórias e a felicidade do filho. Tem filho
que vem contar alguma coisa mais banal possível, mas para ele foi uma grande conquista. E tem pai que não dá nenhuma atenção para aquilo que a criança conquistou de vitória na escola, num dever ou em alguma coisa que foi pedido para ele fazer. Pai, em nome de Jesus, guie seus filhos em direção à fé viva no Senhor Jesus. Consagre seus filhos ao Senhor. Consagre diariamente oração. Indique o caminho e mostre os horizontes do caminho do Senhor a seus filhos, para que eles possam caminhar. Estimule seus filhos a integração nas responsabilidades, tanto da vida familiar, como nas atividades da igreja. A igreja de amanhã depende do que o seu filho será amanhã. E como você está ensinando o seu filho a ser crente amanhã? Depende do que ele está aprendendo dentro de casa. Se quando você sai da igreja, você sai falando da igreja, sai falando dos cultos, sai falando mal do pastor, lá você fala mal de um irmão ou de outro irmão, é isso que seu filho vai crescer falando mal dos outros. E a igreja no amanhã poderá ser comprometida na sua essência de amor cristão e viver um para o outro e ambos para Deus. Imprima no coração dos seus filhos a admiração, o respeito pelos mais velhos, pelos superiores na igreja, pelas autoridades lá fora. Imprima no coração do seu filho o respeito que ele precisa ter pela mãe, levando isso a um vínculo relacional inabalável, cheio de amor e obediência. Garanta a seus filhos, pai, um alicerce emocional sólido, por meio de um amor incondicional. Não tenha condição para amar seu filho, você precisa amar ele em todas as condições. E aí vem a história bíblica do pai e do filho pródigo. Aquele filho saiu de casa, abandonando tudo e desrespeitando até mesmo seu pai. Mas aquele pai tinha um amor incondicional. E quando aquele filho disse, eu vou voltar, porque o mundo lá fora ensinou ele, eu vou voltar à casa de meu pai. Se ele não me aceitar como filho, pelo menos que me aceite como um dos seus trabalhadores. E quando aquele pai, ao longe, viu o filho, não foi o filho que correu, mas aquele pai correu, abraçou aquele filho e disse, meu filho estava morto e reviveu. Aquele pai tinha um amor incondicional. Ame seus filhos, eles estando na igreja ou não estando, eles tendo dado muita tristeza ao seu coração ou não. Ame seus filhos, porque você colocou eles no mundo e você precisa interceder e amar por eles. Se você não interceder, se você, pai, não orar pelos seus filhos, quem vai orar? Quem vai interceder pelos seus filhos? Procure também, pai, reconhecer as boas qualidades de seus filhos, elogiando-os nos seus êxitos, não apenas corrigindo-lhes, corrigindo nos seus insucessos, nas suas ignorâncias, não. Corrige aquilo que precisa corrigir, mas quando acontecem coisas boas, saiba elogiar também. Porque tem pai que só sabe corrigir e nunca sabe dizer uma palavra de amor, de carinho, de elogio para seu filho. Eduque seus filhos em meio às crises, encorajando-os a gerarem grandes oportunidades a partir das situações adversas e delicadas que eles estão passando. Leve seus filhos a uma real experiência com Deus. Leve seus filhos, traga sempre seus filhos à igreja, aos cultos. Eles precisam ter gosto de vir para a igreja.
E eles só vão ter gosto se você também tiver gosto. Se você tem alegria de estar na casa do Senhor. Se você diz, eu tenho alegria de ir à igreja. Inculque isso no coração do seu filho. E ele vai ter prazer de estar na igreja. Mas se você não mostra muito interesse de estar na igreja, quem sabe seu filho também não terá muito interesse. Integre seus filhos às atividades de compromisso na casa do Senhor. Deixe seus filhos ter atividade na igreja. Deixe ele pertencer a algum dos ministérios. Deixe ele desenvolver o seu potencial na casa do Senhor. Pai, ensine seus filhos a serem dizimistas e ofertantes, desde a mais tenra idade, e assim o mesmo será abençoado agora, e será uma bênção no amanhã. Se você não ensina seu filho a ser dizimista, o que será da igreja amanhã? O que será dos missionários amanhã? Se você não dizima, seu filho também não vai dizimar. Ele vai aprender com você. Mas que ele possa estar aprendendo a ser fiel dizimista. Agora, para ele ser um dizimista fiel no amanhã, ele precisa, quando ele ganhar aquele 10 reais, aqueles 5 reais que você dá a ele, ensina a ele trazer o dízimo disso à casa do Senhor. E assim ele vai ser abençoado por Deus. Muitos pais oram durante algum tempo pelos seus filhos, mas logo desiste de interceder, com fervor, com perseverança. Pai, você não pode baixar guarda. E eu tenho uma notícia para dizer para você, pai. Depois que você se torna pai, sempre você vai ter preocupação com seu filho. Ele pode ser adulto, ele já pode ser pai, ter pai também, dos seus netos, ele pode daqui a pouco ser avô, e você está vivo ainda, mas sempre você vai ter preocupação com seu filho, porque pai responsável sempre está orando pelos seus filhos. Temos muitos pais que não sabem o que é levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. Muitos pais deixaram de orar. Temos muitos pais que não sabem o que é interceder pelos seus filhos. Tem muitos filhos que nunca viram seus pais de joelhos orando e clamando pela vida deles. Você, pai, precisa colocar diariamente seus filhos diante de Deus em oração. Seus filhos, o sucesso deles depende da tua oração. Não abra mão de ver os seus filhos no altar do Senhor, sendo instrumentos poderosos para cumprir o propósito do Deus Altíssimo. Pai, seja um exemplo. Ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos. Mas meus filhos já são grandes. Eles precisam da sua oração. Mas meus filhos já são todos casados. Eles precisam da sua oração. Mas meus filhos não estão na igreja. Então preciso oração dobrada sua. Não se conforme enquanto seu filho não estiver na casa do Senhor. Que pai é você? Que você está na igreja e vai conformar de você ir para o céu e seu filho não. Não aceite isto. Ore, porque teu filho pode, quem sabe, fugir das suas orientações. Ele pode fugir dos teus conselhos. Quem sabe ele não aceite que você fale de Jesus a ele. Mas ele não pode fugir, não poderá fugir das suas orações. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos. E no tempo certo, quem sabe você não verá, mas eles vão ser salvos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, seja um exemplo para seu filho. E assim, pai, você nunca ficará com remorso, mas pelo contrário, todos os dias que Deus te der aqui na terra, vai ser dias de prazer, aonde você poderá sempre ser homenageado com nobreza, com carinho, pelo seu filho. Eu sei que tem filhos desnaturados. Eu sei que um dos maiores pecados é o pecado da ingratidão. E tem filhos ingratos, que só sabem machucar o coração de um pai. Mas, pai, independente disso, faça e desempenhe o teu papel, a tua responsabilidade diante de Deus. E os filhos,
A Bíblia diz, foi lido aqui no texto da leitura oficial do culto: filhos, obedecei vossos pais. Que é um mandamento com promessa. Que todos os filhos da igreja possam ter em estima, consideração e muito amor o seu pai. Que você possa sempre abraçar seu pai. Que você possa cuidar do seu pai. Infelizmente, um pai, uma mãe cuidam de muitos filhos. E vivemos numa época que muitos filhos não sabem cuidar de um pai. Muitos pais têm o desprazer de ver que cuidaram dos seus filhos, educaram os seus filhos, amaram os seus filhos, e quando os seus filhos são grandes, não sabem cuidar dele. Mas pai, independente se seu filho é ingrato ou não, ame seu filho e cuide do seu filho. Ficamos em pé nesse momento. Eu gostaria que todos os pais que aqui estiverem viessem aqui à frente. Todos os pais. Se pudesse tirar essas estantes dali, aqueles microfones. Todos os pais. Todo aquele que é pai, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, pai. Eu vou pedir para o presidente de honra dessa igreja, que é o meu pai, para fazer essa oração por vocês. A igreja depende de você, pai. Se você for um pai fiel, sincero, íntegro, nós teremos uma igreja muito abençoada no amanhã. Nós teremos uma igreja muito responsável no amanhã. Inculque isso no coração dos seus filhos. Eu sei que educar filhos hoje, no mundo que nós vivemos, não é brincadeira. Não está sendo fácil. Você precisa de muita graça, paciência, perseverança, oração e sabedoria dos céus para educar seus filhos. Porque é uma tarefa árdua, mas essa tarefa é sua. Eu sei que muitos aqui já têm seus filhos grandes. Quem sabe alguma coisa, se você pudesse voltar atrás, você voltaria. Mas, de qualquer forma, Deus está dando o privilégio de você ainda estar aqui com vida para orar e interceder pelos seus filhos. Não baixe guarda, não dê trégua, ore e clame pelos seus filhos. A paz do Senhor, querida igreja. Temos ouvido essa preciosa palavra de advertência e conselho, muito oportuna para esse dia. Enquanto meu filho pregava aqui, eu estava meditando, pensando, ouvindo, mas refletindo algumas coisas que se passaram na minha vida, textos bíblicos correspondentes a este assunto vieram à mente. Somente mencionar dois assuntos. Davi, que teve um filho chamado Adonias, que o filho fez de muitas coisas erradas, ele nunca o contrariou. No fim, ele foi um rebelde que levantou-se contra seu pai para reinar sem seu pai saber. Morreu. Custou-lhe a vida. Um outro homem, chamado Iel, que edificou uma cidade, a cidade de Jericó, sabendo que havia uma determinação divina, que aquele que edificasse Jericó seria maldito, e que ao colocar o fundamento morreria o seu filho primogênito, e quando colocasse a porta da cidade, morreria o seu segundo filho. Mesmo sabendo disso, ele edificou a cidade. Tornou-se importante, porque edificou uma cidade, mas os seus filhos morreram, porque ele também já estava debaixo da maldição. Bem, são exemplos, mas eu não vou falar mais nada sobre o assunto. Eu quero convosco orar um pelos outros agora.
ouvimos boas palavras, boas advertências. Deus sabe o problema do teu lar, do teu filho, o que você está passando. Se teus filhos te dão alegria, louve a Deus. Louve a Deus. Mas continue orando por ele. Se seus filhos têm te dado tristeza, não o desampare com a tua oração. Ore. Faça como Jó. Levante de madrugada e ore por teus filhos. Vamos agora chegarmos ao trono da graça. Eu acho lindo, sabe? Deixa eu só uma coisinha aqui. Lindo. Quando ele folheia o Velho Testamento, dificilmente ele encontra essa palavra pai. Mesmo Davi, grande rei, mas você não vê ele tratando Deus como um pai. Chega no Novo Testamento, tudo muda. Aí aparece até Deus como o pai do pródigo. Nós temos um pai bondoso no céu. Um pai bondoso. Vamos levantar ele a nossa mão? Intercedendo e agradecendo. Aleluia! Eu te louvo, meu Pai, porque tu és um Pai bondoso. Tu és um Pai cheio de compaixão, que olha para nós, teus filhos aqui na terra. Teus olhos estão sobre nós continuamente. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, após ouvirmos essa preciosa palavra. Meu Pai, meu Deus, Pai Santo, Pai querido, Paizinho amado, eu te louvo porque posso ver meus filhos te servindo, Senhor, e sendo usados das tuas mãos. Te louvo, Senhor, pelas misericórdias, pelo teu amor infinito. Te louvo por esses pais que estão aqui presentes, que tu conheces, meu Pai, meu Deus e Pai Santo. Tu conheces a cada pai, conhece o seu coração. Quem sabe alguns estão com o coração ferido, amargurado, porque seus filhos têm sido ingratos, profanos, não consideram seus pais. Oh, meu Deus, olha para esses pais agora. Mesmo que teus filhos não tenham correspondido ao seu amor, meu Deus, mas que eles possam amá-los e levá-los diante de ti continuamente. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada pai que está presente, meu Deus. Oh, cobre com a tua mão, com o teu amor, com a tua graça. Dá a eles a força para vencerem, enfrentarem aqueles momentos difíceis que talvez esteja a passar com seus filhos, com seu filho, sua filha. Meu Deus, contempla dos céus, aleluia. Olha, por teu amor e graça infinita, abençoando, fortalecendo, dando coragem, dando graça, dando sabedoria para cada pai, aqueles que são mais novos, poderem criar seus filhinhos dos teus caminhos, Senhor, e os mais idosos, Senhor, a cada um deles, olha, eu te peço, e determina a tua bênção de graça, de amor, de bondade, de fortaleza, de sabedoria. Ó Pai de amor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, na certeza que nesse momento os teus olhos estão voltados para este ambiente aqui, Senhor. Aleluia! Carregado de destino e de decisões. Pai de amor, em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre cada pai, sobre cada lar, sobre cada família, para a tua glória, Pai. Nós te pedimos e te damos graças por esta bênção alcançada pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém.